Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. E hoje nós vamos responder a questão de número 12. Já peço aí de antemão que você se inscreva no canal, botão vermelho, clique aí, dê essa força pro professor, por favor. Comenta no vídeo, deixa o like, tá? Tamo junto, pessoal. Vamos aí até a sua aprovação no Enseja, estaremos do início ao fim juntos. E hoje, a questão de número 12, de cara aí, ó, você já se depara com o que, meu filho? Você já se depara com um texto. Se é um texto, professor, é um texto. Se é um texto, você já sabe que nós estamos diante de uma questão de interpretação de textos, beleza? Olha só, o que, que o examinador quer? Ó, tá aqui, ó. Ele dá, pergunta letra A, letra B, letra C, letra D. Então, o que, que nós temos que fazer no dia da prova do Enseja, professor? É bem simples, meu filho. Você precisa relaxar e ler o texto. Vamos ler o texto. O arquivo. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. Meu Deus do céu. João, você observa que João é um nome bem comum, né? Tipo Maria e João. José, na verdade, né? Mas João é um nome bem comum. Você percebeu que João é como se fosse José, né? Que eu acabei de dizer. É um nome comum, ó. João obteve. Podia ser Márcio, Mário, Rodolfo, mas João. Esse João ele já levou porrada no primeiro parágrafo. No fim de um ano, apenas um ano, João obteve uma redução de 15%. Meu Deus, João já levou porrada aqui, ó. Redução menos 15% em seus vencimentos. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Olha, João. João é como se tipo fulano de tal, o fulaninho. É como se fosse o José que eu disse. Deixa eu ver aqui o nome aqui. Andrew. Ou um outro nome aí, meu filho. Márcio. Eu já falei Márcio, o professor só fala os mesmos nomes. Pois é, João é um nome que representa qualquer outra pessoa. João era moço, aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, obviamente, né? Embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Poxa, João se esforçou, mas ainda teve uma redução no seu salário. Não tiveram uma só falta. Ele não faltava e teve redução no salário. O que que João fez? Limitou-se a sorrir e agradecer ao chefe. Quer dizer, João foi tão pisoteado, foi tão ali colocado para baixo, que ele só fez assim, ó, sorriu e agradeceu ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro, quer dizer, o salário estava tão apertado que ele teve que se mudar. E com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor, quer dizer, João estava se esforçando, João não se atrasava, teve, para piorar a sua situação, apesar disso, teve o seu salário reduzido em 15%, ainda teve que se mudar, sair de perto do centro, foi para bem longe e teve que pagar um aluguel menor. Que sofrimento para o João. O João podia ser o Mário, o João podia ser o Teodoro, o João podia ser o Pedro, podia ser qualquer pessoa. Observe que João aqui pode ser considerado qualquer pessoa. Né? Então vamos lá. Desembucha, professor. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado, conclui que esse personagem... Opa! Olha só o que ele diz aqui, ó. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado. Opa, como é que foi grafado o nome do personagem? Observem, pessoal, que o nome do personagem, João, foi escrito com letra minúscula. Nós sabemos que o nome das pessoas tem que ser o que? Letra maiúscula. João, Maria. Opa, professor, o senhor está escrevendo em cima do senhor. Beleza, meu filho, ainda bem que você avisou. Ó, vou colocar aqui. João tem que ser letra, nome de pessoa, letra maiúscula, Maria. Mas o autor, não, isso aqui não foi descuido do autor, foi de propósito. Foi justamente para falar o que eu já estou falando para você,
que João pode ser qualquer pessoa, por isso que ele colocou em letra minúscula. Não é. Se ele coloca em letra maiúscula, ele estava se referindo a um João específico, certo? A um João específico que ele conhece. Mas ele colocou João como se fosse qualquer pessoa, qualquer trabalhador aí no caso. Então observem a jogada do autor. Nome com a letra maiúscula, nós sabemos que se refere a uma pessoa específica, a um nome próprio. Agora, João, como ele colocou aqui, com letra minúscula, meu filho, ó, com letra minúscula, o que isso significa, professor? Significa que pode ser qualquer João, certo? Qualquer pessoa. Então, o que nós sabemos a respeito disso? Conclui-se que esse personagem, que ele criou um personagem, para não dar um nome, ele colocou João, podia ser José, podia ser qualquer coisa. Minúsculo, com a letra inicial minúscula. Carrega nominalmente as marcas da opressão social. Opa, meu filho, com certeza. João foi tão humilhado. Ele carrega no próprio nome dele, ó, como se fosse assim aquele cara que sofreu muito. E realmente ele sofreu. Ele teve a redução de 15% nos seus vencimentos. Ele se esforçava todo dia, não chegava atrasado, só sorriu quando aconteceu tudo de ruim. Ainda teve que ir para pagar um aluguel menor num lugar distante, longe do centro. Quer dizer, então ele carrega realmente essa questão de opressão social no trabalho onde ele está. Vamos às outras questões, as outras alternativas. Letra B, reflete suavemente a realidade do subempregado. Suavemente, meu filho? Não. Reduzir em 15%, sofrer tudo isso que o João, não foi nada suave. De jeito nenhum, não foi nada suave. Letra C, retrata claramente a dignidade do trabalhador humano. Dignidade? Onde é que tem dignidade? Em ter o salário reduzido, respeitando os direitos trabalhistas. Existe uma lei, existe uma Constituição. Não tem dignidade. Não tem dignidade. Então, menos uma. Letra D. Vivencia notadamente experiências particulares de vida. Particular? É só do João ter o salário reduzido? Ou você acha que muitos trabalhadores brasileiros... Por que tem muita ação na justiça do trabalho? É só de uma pessoa? Não. Várias. Então não pertence ali a coisa só do João. Pertence a todo e qualquer brasileiro que está sofrendo ali, perdendo alguns direitos. Então, essa daqui não tem nada a ver. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Perceba aqui, essa aqui não é uma questão tão simples, porque você deveria observar que João foi escrito com letra minúscula. Só escreva minúscula direito. Foi escrito com letra, escrever aqui, minúscula. Beleza? Então você tinha que observar esse pequeno detalhe, que às vezes, quando você está na correria da prova, você não observa. Então, essa aqui é uma questão de atenção. Beleza, meu filho? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo e o quê? Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. De antemão, já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também quero dizer que a nossa apostila para o próximo Enseja de interpretação de textos já está totalmente atualizada. Então, você confere a apostila clicando no link que aparece aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, olha, essa questão é uma questão longa, né? É uma questão que muita gente errou, mas que você vai acertar a partir de agora. O texto, ele é um pouco maior, eu até dividi aqui, ó, ele em duas partes, para que a gente possa conseguir enxergar, beleza? Ó, você tá vendo aí o tamanho do texto? Né? O Enseja também traz texto grande, filho, então já vá se acostumando. E também vamos ver aqui, ó, o que o examinador quer, ó. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, um dos elementos responsáveis pela sua progressão é, letra A, presença marcante de metáforas no último parágrafo. Vou já explicar o que é.
Letra B, repetição sistemática do trecho, a gente se acostuma. Letra C, recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Letra D, marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão. Vamos ver, vamos ao texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha só, observe aí, pessoal. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. A gente se acostuma, tá vendo que ela está repetindo direto a autora do texto? Essa frase, a gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a pagar mais do que as coisas valem, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Você percebeu a repetição da frase, meu filho? A gente se acostuma. A autora está frisando isso. A gente se acostuma a isso. A gente se acostuma àquilo. A gente se acostuma. Beleza? Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida, realmente ela critica, né? Porque a gente, segundo o texto, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo, de uma forma ou de outra e tal. A autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, beleza. Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Isso poderia causar muita dúvida. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma palavra ali, ó, é como se fosse uma comparação, assim. É uma palavra que está sendo utilizada, na verdade, no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo assim, João é um leão, esse caso, essa frase, nós estamos diante de uma metáfora. O João, ele não é um leão, um animal. Ele é aquele cara forte, corajoso, bravo, que consegue alcançar as coisas. Então, ele é um leão. Isso é uma metáfora. Certo? A palavra leão está no sentido figurado. Então, vamos ver aqui, ó, se existe a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Será que tem alguma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado no último parágrafo? Vamos até o último parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até aqui, ó. Esse é o último parágrafo. Vamos ver se tem alguma palavra como se fosse João é um leão, no sentido figurado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Beleza. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar de facas e baionetas, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo. Pessoal, nós não vimos nenhuma palavra no sentido figurado aqui. Pelo contrário, a gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, para evitar ferimentos, sangramentos, a gente se esquiva de faca e baioneta. Quer dizer, não tem nenhuma palavra no sentido figurado aí no último parágrafo. Então, a letra A não é, beleza? Olha só como essa questão é de um nível acima. Letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Perfeito, professor. É essa daqui, exatamente, meu filho. Olha só a letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Observe aí no texto que ela repete várias vezes essa expressão, a gente se acostuma, a gente se acostuma. Essa dava para matar, né, ó? Matar a questão, ó. A gente se acostuma. Tá em todo canto, ó.
Mesmo que você sentisse dificuldade na letra A, você ia marcar a letra B, porque, ó, repetição sistemática de a gente se acostuma. Mas vamos tirar a dúvida de todas. Letra C. Recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Vamos ver. Recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Então, vamos ver se tem esse mais várias vezes, né? Vamos ver. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Opa, tem um mais aqui. Aí, se você for lendo... Aqui eu não vi mais. Aqui também não. Olhando rápido, hein, pessoal? Aqui também não. Também não vi mais. Também não vi mais. Quer dizer, o mais só apareceu uma vez. O mais só apareceu uma vez. Então, não é recorrente o uso da conjunção mais. O recorrente é o que a gente se acostuma, tá repetindo. O mais só apareceu uma única vez, filho. Então, essa também não é. Letra D, marcação da primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Eu faço, eu digo, eu escrevo. Marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão? Claro que não, pessoal. Ele está falando, a gente se acostuma. Olha só. A gente se acostuma. Marcação da primeira pessoa. Ele está dizendo... Olha só, ele está falando assim, ó. Eu faço isso. Ele está falando utilizando eu faço isso, eu escrevo isso. Não, pessoal. Na verdade, ó, ele está se inserindo na conversa, né? Ó, a gente se acostuma a acordar, a ler, a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, ganhar menos do que precisa. Né? Ele não está falando eu faço isso, eu, né? Então não é marcação da primeira pessoa, dizer eu. Inclusive, essa questão aqui poderia ser alvo de recurso. Por quê? Se ele fala, ele poderia dar a entender que poderia ser a primeira pessoa do plural. Né? Se fosse a primeira pessoa do plural e trocasse essa construção, a gente se acostuma por nós, aí sim. Mas não, ele usou uma expressão, a gente se acostuma, ele não usou o eu. Né? Aqui o examinador do INEP, do Enseja, se refere ao eu. Ele não fala assim, ó, eu faço isso, eu trabalho para ganhar isso, eu me esquivo disso para não acontecer isso. Não, ele não usa o eu, ele usa a repetição da frase, do trecho, a gente se acostuma. Portanto, é uma questão de um nível maior, que caiu no Enseja, que você precisa estar pronto. Então, essa é a letra B. Você mataria também por eliminação, beleza? Só sobrou essa, que inclusive é a mais... tá mais na cara aí, né? Então, beleza, filho. Encontro você no nosso próximo vídeo comentando questão. E valeu! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja. E hoje nós estamos comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Uma questão que também, o assunto da questão está na nossa apostila atualizadíssima para o próximo Enseja. O link da nossa apostila está aqui na descrição. Muitos alunos acertaram essa questão no dia da prova porque estava na apostila. Essa é uma questão de funções de linguagem e você vai tirar de letra aí também. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Olha, o que é isso? É um texto de jornal, de uma revista? É uma música? O que é emergência? Olha, emergência você tem que observar os detalhes do texto. Ó, Mário Quintana, os 100 melhores poemas brasileiros. Opa, você já percebeu que é um poema, é uma poesia aqui, professor, isso. É um poema, não é um texto científico, por exemplo. Então, essa questão você não precisava nem entender o texto. Mas, vamos lá. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Olha aí o uso de metáforas, comparações no poema. Isso é coisa de poema, né? Usar essas metáforas e tudo mais.
Mas, professor, direto e reto, o que o examinador do Enseja quer? O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Claro, né? Estamos diante de um poema. Nele ressalta-se visível preocupação com aspectos inerentes à linguagem, sua estrutura e seu ritmo. Esses elementos determinam no texto a predominância da função. Qual função de linguagem ele quer saber? Metalinguística, emotiva, referencial e poética. Bem, pessoal, se você tem a apostila, se você tivesse a apostila, você já teria matado essa questão aí fácil, porque não é a função metalinguística, justamente porque não está falando dele mesmo, né? É como se fosse um dicionário, assim, grosso modo. Não tá, o dicionário ele tem a metalinguagem em si mesmo, porque ele é um livro que fala dele mesmo, explica as palavras, né? A emotiva também não é, porque não tá, o enfoque não é o locutor da mensagem, beleza? Então, isso também tem na apostila explicado com detalhes. Aqui é um vídeo rápido de questão. Referencial também não é aquele texto objetivo e tudo mais. É um poema, né, pessoal? E a letra D? Ai, meu Deus, professor, é muito fácil. A letra D, a resposta é o gabarito. Então, o gabarito é a letra D de dado, meu filho. Observe aí como é simples, né? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, coloquem nos comentários. Até a próxima questão e valeu! Olá, pessoal. Professor Milton aqui em mais uma questão de linguagens para o Enseja. Já gostaria de falar que a nossa apostila de interpretação de texto já está atualizada para o próximo Enseja e o link dela está aqui na descrição. Dê uma olhada, pessoal, tá bom? Então vamos lá, professor. Vamos para mais uma questão de linguagens do Enseja. Observe bem que essa questão ele traz um texto. Olha só, questão de interpretação de texto. Ele traz um texto bacaninha e também o examinador do Enseja traz uma pergunta, beleza? Nesse texto, vamos dar uma olhada nesse texto. Desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação por meio da... Olha só isso aqui, ó. Isso causou muita dúvida no pessoal. A galera ficou assim, meu Deus, o que o examinador do Enseja quer dizer com estratégia argumentativa de aproximação? Pessoal, isso nada mais é do que uma maneira que o autor do texto tem de ficar um pouco mais perto do leitor, certo? Então ele vai tentar usar algumas estratégias para chegar perto do leitor. Apesar de ser um texto que está num papel, ele vai tentar usar alguns argumentos, certo? Para se aproximar do leitor. Então vamos ver de que forma o autor do texto consegue fazer essa aproximação. De que forma o autor do texto consegue ficar ali, ó, perto do leitor, que é você que está fazendo a prova. Vamos ver? Vamos lá, professor. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias, itens de escritórios fora do lugar? Opa! Pessoal, você já percebeu aqui de cara, já estou dando a dica, hein? Olha só, ele fala assim, ele tá apontando para você que está fazendo a prova do Enseja. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritórios fora do lugar? Nossa, professor, parece que ele está falando comigo. Exatamente. Essa é a estratégia dele de aproximação. Olha só, essa. Vou colocar bem aqui. Professor, escreva, senão o senhor vai escrever em cima do senhor. Essa é a estratégia que o autor usou, estratégia de aproximação. Essa foi a estratégia de aproximação do autor do texto. Ele fez o quê? Uma
pergunta para você, meu filho. Ele fez uma pergunta. Ó, ele fez uma pergunta. Sua mesa de trabalho é cheia de papel espalhado e itens fora do lugar? Quer dizer, essa foi a maneira que o autor, olha só como ele fala aqui, ó, a estratégia argumentativa de aproximação que ele usou para ficar ali perto do leitor. E quem é o leitor? É você que está fazendo a prova do Enseja. Vamos terminar o texto? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo. Afinal, é fácil encontrar outras pessoas com mesas caóticas do que a sua. Porém, de acordo com especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até a carreira. Então vamos lá, filho. Opa. Vamos lá. O senhor tirou da posição. Sim. O professor apertou errado aqui. Pronto. Vamos lá. Nesse texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação, que nós vimos que foi uma pergunta, correto? Isso, professor. Por meio da pergunta ao leitor. Opa! Já me trouxe a resposta aqui. Na letra A. Pergunta ao leitor, exatamente, meu filho. Ele consegue se aproximar de quem está lendo, da gente, por meio de uma pergunta. Então, nós já achamos aqui a resposta da questão do enseja. Letra B, descrição detalhada? Não, filho, nós vimos que é uma pergunta. Referências a pesquisas? Também não. Indicação de especialistas? Piorou. Quer dizer, você matou a questão só de saber que ele fez uma perguntinha. Não era nem necessário terminar de ler o texto, mas nós fomos até o final. Então, qual é o nosso gabarito, professor? Gabarito. Ai, professor, o senhor não melhora a sua letra. Mas vamos lá. O gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, observem essa expressão. Vou grifar novamente para você já ficar atento. Estratégia argumentativa de aproximação. Não se espante quando aparecer de novo, que vai aparecer nas próximas questões do Enseja, né? Mas aí você já sabe, você já aprendeu aqui, você é aluno aqui do canal, beleza, pessoal? Resposta letra A. E até a próxima questão. Valeu! Fala, pessoal, professor Milton, comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. A nossa apostila já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. O link está bem aqui na descrição. Dê uma conferida lá, a apostila de interpretação de texto, aquela que já ajudou diversos alunos a passarem no Enseja, meu filho. Então, vamos lá, professor. Questão de interpretação de texto também. Vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? De acordo com o texto. O texto é pequeno, né? O texto é pequeno. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. Olha que legal. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é... Então, nós estamos falando em acesso à informação que promove a transformação da sociedade. Vamos ao texto. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Essa é a transformação essencial que estamos presenciando neste início do século. Beleza? Então vamos lá. Nós vimos que a queda dos custos da tecnologia, a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos, quer dizer, que permite ali o acesso à informação. Vamos ao texto, né, professor? As alternativas. O principal elemento... Professor, leia de novo. O senhor está com preguiça? Professor, leia de novo. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é a disseminação na informática. Vamos ver. A queda dos custos da tecnologia e a consequência de disseminação da informática, sim,
Mas ela não está sozinha, não. Olha só, a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos. Então, é um conjunto de elementos e não apenas um. O principal elemento não é. Então, já está errada essa. O crescimento das redes sociais. Meu Deus do céu, meu filho, saia do WhatsApp, Instagram, Facebook. Ele não fala em rede social, ele fala em redes de comunicação, meu filho. Não viaje na maionese, porque é rede de comunicação. Pegadinha, pegadinha, não caia. Letra C, a queda dos custos da tecnologia. Vamos ver. Ele fala, não fala de queda de custos? Fala aqui, ó, queda dos custos. Mas, ó, não é só a queda dos custos, é a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação. São elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. Portanto, não é essa. Também sobrou a letra D, que é a apropriação de novos saberes, meu filho. Você percebe aí que tudo se relaciona, né, para as mudanças sociais. O principal elemento é saber, é ter o conhecimento. As ferramentas, a queda dos custos, a disseminação da informática são elementos que permitem a apropriação de novos saberes. Isso que transforma a sociedade é essencial. A transformação essencial que estamos presenciando neste início de século. Beleza, meu filho? Então, portanto, o gabarito é a letra D de dado. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!